Na verdade, Adelson, eles são um casal, hoje são um casal, e a ex dele, do atual namorado, de Naama Rodrigues, ela que está acusando, né? Naama acusa a ex-namorada, a ex-esposa desse rapaz de cometer injúria racial e ameaças de todos os tipos. A gente está aqui com Naama, para Naama explicar melhor o que é que tem acontecido. Naama, boa tarde, bem-vinda ao Balanço. O que aconteceu? Ela tem te ameaçado por conta do relacionamento? O que aconteceu? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Adelson. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando, que conhecem o meu trabalho, me conhecem também. Adelson, eu me separei do meu marido em maio do ano passado e fiz o curso pelo Sebrae com o Léo, né? Léo Rey. E aí, depois, quando chegou em julho, mais ou menos, a gente ficou a primeira vez e ele me disse que estava se separando. Então, assim ele fez, ele se separou, ele saiu de casa e eu falei pra ele na época que se fosse pra ficar no triângulo amoroso eu não queria. Inclusive na época a mulher dele me ligou e a gente conversou tranquilamente sobre o assunto e ela falou, não, a gente não tá se separando nada, enfim. E aí, beleza, só que em seguida ele se separou, ele saiu realmente de casa, assumiu o namoro comigo. A partir de então eu falei, pronto, agora eu não sou o que ela diz, né, não sou amante, ele assumiu o namoro comigo. E assim a gente seguiu, só que a gente seguiu com toda a conturbação. Ela começou a me atacar com áudios, com ligações, com comentários no meu Instagram, de todas as maneiras. Em agosto eu fiz o registro de BO, que ela me ameaçou de morte. Ela tem um áudio, eu tenho um áudio, tudo que eu estou falando aqui eu tenho como comprovar. Ela mandou o primeiro áudio me dizendo que ia me matar, que ia acabar com a minha carreira, que ia acabar com a minha vida. Registrei o BO em Lauro de Freitas, ela nunca foi chamada para depor. Quando chegou em setembro, usou o Instagram da revista Yacht Club, que é onde ela trabalha, não sei se trabalha ainda, mas foi na época que ela estava, para me falar de novo que eu era amante, que eu estava com homem casado, sendo que ele já tinha saído de casa desde agosto. E aí quando chegou em dezembro, ela mandou de novo tudo, me xingando de preta, de pobre, vocês podem comprovar com áudio. Naama, falando nesse áudio, me perdoe te interromper, a gente tem esse áudio e é o que a gente vai apresentar para vocês agora que estão assistindo o Balanço. Naama Rodrigues, que acusa aí a ex-esposa, ex-companheira do atual namorado da própria Naama de ter cometido aí injúria racial e outros tipos de ameaça. Observe muito bem o que essa mulher fala no áudio. Ouça só, acompanhe. E outra coisa, não é questão que você é preta e pobre não, viu, Naama? É questão de berço familiar mesmo. Eu sempre nasci, cresci em uma família que tem berço, que tem educação. Eu sou de uma família, de uma sociedade de Teófilo Otoni, uma família reconhecida, né, onde meu avô tem o nome da cidade, mas independente de dinheiro, a gente sempre teve berço familiar, educação, a gente não é favelado. Eu aprendi que casamento é eterno, sim. E meu avô morreu com 92 anos, comemorando 60 anos de casamento com minha avó. Meus pais têm 50 anos de casados. Eu aprendi que berço vem de casa. Então, assim, eu nunca traí meu marido, nunca. Nesses 14 anos de casado, eu nunca traí Léo. E outra coisa, eu jamais nessa vida ficaria com um homem casado, porque isso é ser e é isso que você está sendo chamada pela cidade, perdendo toda a sua reputação, perdendo até clientes por causa disso. Eu aqui tenho pena de você que é digna de pena, não sou eu não, porque eu estou aqui no meu bem bom, continuando minha luta, eu sou batalhadora, ela nunca pagou uma conta pra mim não, Naama. Esse foi apenas um dos áudios que você tem recebido. Ela me chama de preta, de pobre, cabelo duro, cabelo chapinha, tenho todos os áudios comprovados. Na matéria que saiu agora no Bucal News, Tininha Guedes fala que tem áudios meus. Mentira, ela não tem áudio nenhum meu. Eu nunca discuti com ela, mesmo porque eu não estava disputando homem com ela. Eu segui um namoro com a pessoa que queria estar comigo. Então, ela ficou brigando com ela própria, né, por não aceitar o casamento. E foi isso até agora, né? Até pouco tempo, a tia dele comentou uma foto minha no Instagram. Ela foi lá e xingou a mulher, me agredindo verbalmente de novo. Eu tenho áudio também. Então, assim, ela não para. Ela me persegue o tempo inteiro por não aceitar o fim do relacionamento. Inclusive usou o Instagram da empresa. Da revista, né? Exatamente. O ano passado ela usou o Instagram da revista também, falando que eu era amante, que eu era... Então, assim, as pessoas conhecem meu caráter, eu tenho consciência do que eu sou.
Eu nunca discuti, ela não tem nenhum xingamento meu, mesmo porque não é meu nível entrar em bate-boca, nem xingamento com ninguém. Eu nunca precisei disso, eu tenho 2 filhos. Meu ex-marido hoje tem a namorada dele, frequenta a minha casa, somos pessoas que a gente se respeita. Então, a única coisa que eu quero é justiça e que ela se respeite para o lugar dela. Nama, você já registrou o caso na delegacia de Lauro de Freitas? Já. Mas até agora ela não foi chamada, é isso? Exatamente, eu registrei desde o ano passado, fiz o primeiro BO em agosto de ameaça de morte, mesmo com todos os áudios. Ela foi inclusive no meu ateliê na época, me agrediu, minhas funcionárias viram, ela foi lá, deu um tapa no meu braço. E eu liguei para a polícia, a viatura chegou, não levou ela. Depois, quando chegou em dezembro, eu fui de novo registrar o BO. Então, assim, até agora ela não foi chamada. Eu fui essa semana, levei tudo comprovado, como eles me pediram, no DVD, para poder eles terem a comprovação de que realmente eu estou falando. Ela não tem nada contra mim, ela não tem nenhum áudio, eu nunca mandei áudio, nunca discuti com ela. Então, assim, realmente eu quero justiça. Não é nem mais uma questão de vingança. É justiça e eu quero que ela me deixe viver minha vida em paz, como sempre vivi. Olha, e é importante a gente dizer, Adelso, que nós procuramos, inclusive, a mulher que Naama acusa aí de ameaças, injúria racial. Nós procuramos para que ela pudesse dar também um parecer, pudesse dar uma posição, mas ela não quis se pronunciar, não quis gravar entrevista, não quis nem comentar sobre o assunto. O que acontece agora, não, é que você segue, inclusive, preocupada, né, com medo dessa situação. Com certeza, muita gente mandando eu ter cuidado com meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 11 anos, que as pessoas também acompanharam minha gravidez toda aqui na TV. E minha filha falou, minha mãe, eu quero que você lute pela justiça, racismo é errado, racismo é cruel. E as palavras de minha filha mexeram muito comigo. Eu sou preta sim, com muito orgulho, minha família toda tem negros maravilhosos, inteligentes, tenho muitos amigos negros e eu acho que isso tem que acabar, né? O racismo é uma doença mesmo, visceral, e é muito fácil agora dizer que tem problema psiquiátrico, né? Que é o que ela diz na matéria, como muitos estão fazendo, né? Então eu espero que realmente seja apurado, que a justiça seja feita, que isso acabe de uma vez por todas, que esses racistas percebam realmente que não tem mais espaço para eles. O racismo está fora de moda, acabou, é triste, é depreciativo, né? Eu nunca tinha passado por isso antes. E ouvir essas palavras dela me machuca. Toda vez que eu escuto, me dá vontade de chorar. Por minha mãe, por minha tia, por minha avó, por todos da minha família. A gente está conversando com Naama Rodrigues, apresentadora, empresária. Naama, enquanto a gente conversava, um print da mesma situação que você falou, dos comentários que ela usou, inclusive, do Insta, da revista ao qual ela trabalha, outros comentários também. Mas antes de você comentar sobre isso, a Adelson quer conversar com a gente. Oi, Adelson. Ok. Naama, 2 perguntas aqui. Você teria dito que casamento Sim. não é eterno? Primeira pergunta. Segunda, essa mulher seria irmã de um deputado? Informação que chegou aqui pra gente. Não, o irmão dela foi candidato a vereador, ganhou como suplente. Eu acho que não vale a pena falar, porque ele não tem nada a ver com o assunto, né? O nome dele não precisa ser dito aqui. O assunto é meu com ela, Tininha Guedes. E eu nunca falei a ela que casamento não é eterno, mesmo porque eu fui casada também. A gente quer que seja eterno, né? Mas se não está dando certo, se os pensamentos já não condizem mais com a realidade, separa e segue. Como eu segui, como meu ex-marido, o pai de meus filhos, está do meu lado, sabe de tudo que aconteceu. Inclusive, na época, ela ligou, inclusive, a Deus, para meu ex-marido, tentando inventar que eu tinha um caso antes. Graças a Deus, ele sabe a mulher que ele tinha do lado dele, e ele me defendeu. Ele chegou ao ponto de dar grito nela no telefone para ela parar de ligar para ele, porque ela tentou de todas as maneiras me destruir mesmo ao redor. Só que como as pessoas me conhecem, principalmente o pai de meus filhos, que conviveu comigo 13 anos também, ela não conseguiu, e hoje ele tem a namorada dele, ele frequenta a minha casa com a namorada dele, todo mundo se respeita, ele respeita o meu namorado. Então assim, quem precisa de discernimento e aceitação é ela. Ela precisa entender que casamento é eterno quando os dois querem que seja eterno. Quando um não quer, Deus não briga. Não, ela, segundo você, ela teria te ameaçado de morte, insultado aí de diversas maneiras, inclusive por ser negra, atacou seu cabelo, sua cor da pele, suas roupas. Exatamente, ela me chamou de negra, de preta, pobre, fala das minhas roupinhas, ela fala do meu ateliêzinho, como se meu trabalho digno, que eu sempre trabalhei dignamente, estudei, me formei e trabalho dignamente sempre. Ela fala como se fosse uma coisa qualquer, fala da minha família, os áudios dela são doloridos, todos da minha família que escutaram estão horrorizados, assim como meus amigos. Tem gente que fala assim, isso é áudio de novela, amiga? Isso existe? Eu falo, existe, infelizmente existe.
E assim, o que eu quero é justiça, Adelso. Não estou aqui por vingança, não tenho por que ficar lutando por nada, mesmo porque, como eu te disse, eu não estou brigando por casos de homem, não preciso disso. Eu sigo o meu caminho, se eles um dia quiserem voltar, reatar o casamento deles, se ele quiser também, é uma escolha de cada um. Eu só lamento, assim, por ela, sei quem ela é, mas assim, não é problema meu. Eu quero que ela pare de me atacar como pessoa, como ser humano, pela cor da minha pele, que ela pare de ser uma pessoa que fica me expondo o tempo todo para as outras pessoas, falando que eu não sou. Eu tenho uma imagem dentro do meu trabalho, as pessoas que me conhecem, daí da TV, de todas as TVs que eu trabalhei, acho que o público que acompanhou o meu trabalho também, sabe que eu sempre trabalhei com dignidade, acordei 4 horas da manhã, me estagiei, me formei, então eu não preciso disso. Eu tenho 2 filhos e sou muito bem separada, meu ex-marido me respeita, tenho, assim, a família dele hoje toda bloqueou ela, porque ninguém aguenta mais, assim, é uma pessoa realmente problemática. E assim, é o que eu quero, é que ela siga o caminho dela, que ela me esqueça. As pessoas falam inclusive sobre isso, Matheus, sobre cuidado com ela. Eu moro em condomínio fechado, meu condomínio tem câmera. Eu acho que ela não vai ter coragem, né? Eu acho que agora chegou a hora dela botar o sapatinho da humildade e realmente, assim, respirar e ver que ela tá errada. Eu não fiz nada contra ela. O meu único erro foi estar namorando com o ex-marido dela, que ela não aceita, que se separou dela. Tá bom. Adelson quer conversar mais com a gente. Oi, Adelson. Aí, né? Microfones abertos, né? A pessoa aí que Naama se refere querendo, é só procurar a nossa produção, viu, Naama? E, aliás, né, a nossa produção afirma que já houve essa procura, mas essa pessoa não quis se pronunciar. Por falar nisso, o seu atual companheiro, depois de mim, Calil tem uma pergunta para fazer para você. O seu atual companheiro, que é o ex dessa senhora aí, dessa jovem, como é que ele se comporta hoje com você? O que ele fala dessa situação toda? Ele fica triste, né? Porque ele vê o total desequilíbrio dela. Ao mesmo tempo, ele pensa muito no filho, né? Porque essa exposição toda, que teve que chegar a esse extremo, de uma certa forma, eles têm um filho de 13 anos, então ele se preocupa muito com o filho. Ele realmente não queria que chegasse a esse ponto, mas ele também sabe que eu precisei fazer isso, porque eu esperei muito, né? O ano passado inteiro. Eu até cheguei dentro do meu coração assim, falei, não vou expor isso, vou deixar pra lá, sabe? Vou seguir só na delegacia, mas ela não para de me ofender, ela não para de falar com as pessoas a meu respeito. Então assim, eu preciso dar um freio. E além disso, Adelso, eu não posso me calar mesmo, por mim, pela minha filha, pela minha mãe, pelos meus antepassados. Racismo é crime. Pessoas como ela têm que ser expostas sim, para que as pessoas parem de fazer. Racismo é crime, não dá mais para a gente tolerar o racista. A essa altura do campeonato da vida não tem mais como. Não, então realmente foi isso. De Calil fazer a pergunta, eu queria te fazer mais uma também em relação à revista. Você entrou em contato com o pessoal da revista a qual ela trabalha, porque a gente está acompanhando ao mesmo tempo em que você conversa com a gente está vendo na tela do balanço o print exatamente o qual ela tinha usado, possivelmente segundo você, o Insta da empresa, da revista, para fazer comentários contra você. Exatamente. Na época eu fiquei desesperada quando eu vi, eu printei logo, guardei. E aí foi na página do meu namorado, ele excluiu, porque ele ficou imaginando o que as pessoas iam ver, né? E aí eu entrei em contato com a editora-chefe na época, e aí ela falou pra mim que ia tomar as devidas providências com a diretoria. Devidas providências essas que ela continuou trabalhando lá. Então não vi realmente nenhuma retratação pública, não vi a revista, não me ligou para tentar se desculpar, não houve nenhuma preocupação da revista com a minha pessoa. Então realmente isso me deixou triste, né, porque é um meio de comunicação que lidar com pessoas. Então eu acho que eles deveriam sim ter se preocupado, ter se pronunciado na época, de me procurar, de pedir desculpa por ela, mas não fizeram nada, simplesmente me responderam que ia tomar providências e ela continuou lá, como estava até agora. Não sei se agora, depois disso tudo, ela vai continuar trabalhando lá. Calil quer conversar com a gente. Oi, Calil. Oi, Matheus, Naama Rodrigues, que bom estar falando com você. Pena que nesse momento difícil, né? Um grande abraço. Você que ainda me deve uma comédia, você sabe do que eu estou falando, mas isso aí é um assunto que a gente vai depois conversar. Vamos lá. Naama, até o momento você ainda não falou, porque eu queria entender o seguinte: do ponto de vista do namorado, do seu namorado, ele já tomou alguma posição direta para com a ex-mulher?
Direta com relação ao quê? Não entendi. A que essas coisas cessem. Se ele já tinha conversado com ela pedindo para que Não. ela parasse, possivelmente? Não, há muito tempo, o ano inteiro passado, a gente, não só eu como ele também, a gente não pode postar nada no Instagram que ela faz guerra, a gente não, se posta no Stories ela faz guerra, se a gente, tudo ela faz um movimento na família inteira, como se fosse um grande problema. Então ele passou junto comigo todos os percalços dessa relação conturbada que ela criou pra gente, porque por ela não aceitar, ela faz uma conturbação. E o que acontece? Todos da família dele são contra ela. Ninguém aceita esse absurdo dela ser racista. Aliás, qualquer pessoa que ouvir os áudios dela não concorda, independente de qualquer coisa. Então, assim, ele realmente fica triste, ele cobrou muito que ela parasse. A gente, não só ele, todo mundo pediu que ela parasse, que ela não fizesse mais isso. Que ela tem um áudio dele, ele falando, se coloque no seu lugar, respeite o nosso filho, respeite a história que a gente viveu. E ela não parou. Entendeu? Ela não para. Bom, tá aí a história de Naama Rodrigues. O importante, o problema maior agora não é nem em relação ao relacionamento, né? Seu e do seu namorado. É o problema do racismo, da injúria racial, ao qual, como a gente viu aí nos áudios, ela te chamando. Eu quero justiça. Eu quero que realmente a polícia chame ela para depor, para eu dar seguimento no Ministério Público. Eu estou com meus advogados já, a gente já está entrando com tudo, com todas as ações. E eu quero isso, eu quero que ela siga o caminho dela, que ela realmente respire agora e veja tudo que ela fez, tenha humildade de se desculpar, né? E procure o advogado dela também para se defender. Tá bom, microfone aberto aqui, tá? Para essa pessoa a qual Naama tem dito aí que a mulher teria acusado, feito várias ameaças, injúria racial, claro, a gente procurou, repito mais uma vez, procuramos, mas ela não quis dar nenhuma, não quis comentar nada sobre esse assunto. Repito, fica aberto aqui o microfone do Balanço Geral para caso ela possa se retratar com Naama Rodrigues. Mais um caso, Adelson, que a gente segue daqui acompanhando. Com você. Pronto, tá aí, né? Então vamos aguardar aí, né, essa situação policial.